Atenção, closeback, gravando. 1, 2, 3, estamos lá. Bom, bem-vindos a todos ao nosso evento de hoje da comunidade de desenvolvedores, né? Do Pinhais, mas a gente é comunidade Salesforce. Então, eu agradeço porque tem bastante pessoas, não só da região, mas de todo o Brasil assistindo, compartilhando ideias, trocando informações. Então, isso faz não só a Salesforce Developer Group de Pinhais, como é o título que a própria Salesforce nos atribuiu, né? Hoje o nosso tópico vamos falar sobre Salesforce migração ir ou não ir. E com isso eu tenho a grata presença do nosso colega líder de comunidade GMS. Quem não conhece ele não faz parte do universo Trailblazer. Esse é o cara que todo mundo tem que conhecer, tem que estar com contato, porque tem uma bagagem de conhecimento e contatos dentro do Salesforce, assim, inúmeros. Graças a eles, essa comunidade, né, essa comunidade de Pinhais existe, porque foi ele que me guiou na abertura dessa comunidade, dando informação de como fazia para trabalhar dentro desse universo Salesforce. Vocês não notam que eu tô meio ruim hoje, desde ontem eu tô ruim de novo, então, mas eu não ia cancelar esse evento porque tem toda uma logística de eu jantar em Portugal, o horário dele, todo esse negócio, e também a respeito a vocês. Então, tô meio ruimzinho, mas vamos tocar a bala, né? Comunidade de desenvolvedores, né? Salesforce de Pinhais, ela foi criada em junho de 2022, oficialmente pela Salesforce, né? Ela foi final de dezembro, novembro, eu acho que eu comecei a conversar com o Jean, ou ele, um pouco antes disso, ele começou a me mostrar como a comunidade que ele tocava, né, que toca, né, de administradores de Curitiba funcionava, e eu, mexer com desenvolvedor, né, tá na hora de eu realmente, depois de tempo de 10 anos trabalhando com Salesforce, e tá na hora de eu compartilhar informação, ajudar esse universo de desenvolvedores aqui no Brasil, né, que está crescendo muito, então tá na minha hora de realmente retribuir tudo que a Salesforce está fazendo por mim, fez por mim, tá na hora de retribuir. Então, esse foi um dos intuitos da criação da comunidade de Salesforce, desenvolvedores. Bom, os próximos eventos que já estão agendados para o mês que vem vão ser separados em 2 tópicos. O primeiro vamos falar de Commerce Cloud. O primeiro vamos falar de Commerce Cloud B2C e o segundo vamos falar de Commerce Cloud B2B com o Cláudio, que é a da Salesforce. E ele vai nos falar como essa parte é dividida, né? Como que você trabalha com B2C, como que você trabalha com B2B, num nível assim, para todos os desenvolvedores começarem a se ligar, porque na minha opinião hoje, as clouds que estão mais crescendo dentro desse universo Salesforce é a Commerce Cloud, que é essa daqui, e a Marketing Cloud. Então, tipo assim, a expansão deles está sendo muito grande. Então, é sempre interessante a gente sair desse universo Sales Service Experience, né, que são as 3 principais clouds da Salesforce, começar a olhar outras coisas para expandir a nossa capacidade de trabalho. Bom, para quem não me conhece ainda, meu nome é Maurício Alexandre Silva, eu sou arquiteto Salesforce, já com 11 anos de mãos na obra nesse universo Salesforce, tenho mais de 30 e poucos anos de TI, comecei em 1986 trabalhando com TI, aprendendo a mexer naqueles computadores super avançados com 8K de memória, e tendo que digitar tudo e rodar, e no dia seguinte, se quisesse jogar de novo ou fazer algum programinha rodar, tinha que digitar tudo de novo. Então já tenho uma boa bagagem de TI nas costas, né? Se vocês quiserem me encontrar no Twitter, no LinkedIn, mandar e-mail, achar no Trailhead, essas são minhas credenciais aí. Trailhead eu sou viciado, né? Quem me conhece sabe que eu tô lá dia após dia, dia sim, dia também, dia outro também, vendo se aparece algum módulo novo para fazer e ele ficar atualizado. E é onde que... Quantos emblemas já, professor? Acho que eu tô com 1900
40 e pouco, alguma coisa assim. Quase 20 vezes Ranger já. É, Apenas. eu sou meio vagal no sentido, eu podia estar bem na frente, mas o meu intuito, depois de um bom tempo fazendo trailhead, é aprender, né? Esse é o objetivo principal, não é só ir lá tem pessoas que estão lá com 2.000, tem um rapaz lá que está com 2.000 e 2.100, 2.300 beds, eu não sei de onde que aparece tudo isso aí, mas cada pessoa, cada nível de acesso que você tem, tipo assim, eu tenho acesso meu normal e eu tenho acesso de parceiro pelo fato de fazer parte de um parceiro. Então tem alguns badges a mais, são 98 quando você é parceiro, você é funcionário da empresa parceira da Salesforce, você tem 98 badges a mais que você pode fazer e para ter mais. Mas tem militar, tem outros lá, outros tipos de acesso que você vai ganhando mais e mais acesso a badges. Eu não faço muito projetos, os badges projetos. Eu me concentro mesmo nos módulos, a entender o que está vindo e daí sim testar minha experiência neles, né? Então, a minha primeira fonte de procurar coisas são o próprio Tailhead e a minha segunda fonte é o pai de todo mundo, que é o Google. Se eu não consigo achar nada no Trailhead que seja o que esteja encaixando comigo, eu vou para o Google e não tenho vergonha nenhuma de dizer. Né? Alguém sempre já sofreu aquilo que você está sofrendo. Então, se alguém já sofreu, provavelmente alguém já foi no Google e já postou. Então, é a primeira fonte que eu vou lá, né? Trailhead, Google. E, pessoal, se quiserem me adicionar no teu LinkedIn, fique tranquilo, estou lá. E também tem a própria comunidade da Salesforce, que a gente mantém ativa, né? Bom, mas hoje eu quero conversar sobre o nosso colega, né? Como eu já falei, tipo assim, o Jean é líder de comunidade já há muito tempo nesse universo de Trailblazers, né? Eu não sei eu não posso chamar ele de vovô, né, Jean? Vovô da comunidade, mas eu sei que é o top guy das comunidades aqui dentro do Brasil e também sei que ele tem uma visibilidade monstruosa fora. Né? Então, já trabalhamos juntos, né? Tivemos a oportunidade de tomar café, almoçar e encher o saco um do outro juntos. E hoje tenho a imensa honra de chamar de amigo e companheiro de jornada nesse mundo Salesforce. E quando surgiu essa ideia, né, desse tópico de imigrar, caiu bem caiu uma pessoa assim que, tipo assim, tá no momento, né? Depois ele vai explicar tudo aí, vai falar um pouco dele e dessa jornada dele. E ele caiu bem certo, assim, falei, pá, tem que ser o Jean para conversar com esse pessoal e para mostrar mesmo o real caminho, que muita coisa se vê na internet, 5 estrelas, é o caminho fácil, é assim, tá. Não. Eu falo isso por experiência própria. Eu já morei 1 ano na França, só que foi num momento totalmente diferente nesse coisa. Eu estava com uma empresa gigantesca me dando suporte, né, em termos financeiro e documentação e tudo. Então, tipo, foi uma experiência que eu posso contar que foi muito grande, mas não é a nossa experiência que a gente vai conversar sobre hoje. E depois disso, eu também passei 10 anos nos Estados Unidos, aonde sim também eu tive uma outra empresa muito grande, né, o Citigroup, por trás, para termos de suporte, documentação, toda essa parte de o que fazer, onde ir, o que procurar, por trás me dando guia. Então, só que o que eu sei hoje, o que eu vejo bastante, as pessoas, elas, beleza, estou trabalhando com Salesforce, me fizeram uma proposta, vou emigrar. Mas o que você tem que fazer antes disso? Eu já vi muita gente, teve muito colega já que quebrou a cara e depois saiu dizendo, as consultorias são uma merda, eles só enganam. Não, peraí. Primeiro a gente tem que ter bastante consciência de que quando a gente vai sair do nosso país, tem muitas coisas a serem feitas. Então, é isso que a gente vai conversar hoje, né? É isso o que o Jean também ele vai dar as dicas dele, falar também do processo dele, assim, para que a gente veja que não é um mar de rosas, e nunca vai ser. Né? Nunca vai ser. Mesmo você sendo... a Salesforce me convidou para trabalhar nos Estados Unidos, eles vão tomar conta de tudo, meu processo.
Só quando uma empresa muito grande vem por trás de você e te dá o suporte, que daí sim, pode ser um mar de rosas. Mas mesmo assim ainda tem muita coisa, mas muita coisa que você tem que fazer de exercício de casa para você não sofrer quando você sair mesmo, né? Pegar o aviãozinho com destino ao seu país de final para não sofrer tanto. Né? Sofrer sempre vai sofrer, porque mudança é uma mudança radical, Brasil e outros países. Então, mas agora vamos passar a palavra ao nosso caríssimo amigo, Jean. Cara, muito obrigado pelo convite. Fico muito honrado pelas palavras. Saiba que a recíproca é muito verdadeira. Uma honra poder chamá-lo de amigo, poder, quando aperta aqui, manda um zap, a professora acende a luz. E eu sei que isso normalmente é uma coisa muito simples para você poder sempre nos ajudar e estamos juntos. Sobre aqui a experiência, galera, de novo, é uma conversa, não preparei uma estrutura, nada, não tenho um PPT nem slides, é mais do que como está sendo a minha experiência. Então fiquem à vontade para interagir, eu consigo ver o chat aqui, né? Podem digitar, se quiserem abrir o microfone, não sei se conseguem, mas se conseguirem também pode perguntar. Mas eu vou tentar aqui fazer um começo, meio e fim, a gente vai interagindo ao longo do caminho. Assim, a primeira coisa que eu vou conversar, assim, né, é tipo, por que você quer sair? Né? Você precisa ter um objetivo muito claro. Eu saí em dezembro do Brasil, né? Então, dia 28 agora faz 4 meses que eu estou em Portugal, então é algo muito recente. E daí todo mundo vem e fala, foi a eleição, né? Você é do candidato que perdeu e não gosta do candidato que ganhou. Confesso que influenciou a decisão, mas não é isso. Tanto que a prova disso é que o meu processo seletivo aqui levou 7 meses. Né? Então, eu estou há muito tempo tentando sair, né? Em 2022, eu recebi uma proposta para a Dinamarca, para vir trabalhar para a Dinamarca, e era incrivelmente tentador. Eu lembro que o tio Patinhas dentro de mim dava cambalhota, assim, né? Era uma proposta financeira que eu nem sabia que dava para ganhar tanto dinheiro assim, né? Era um valor absurdo. E eu comecei a falar, pô, mas para que dar um tanto dinheiro, né? Vamos ver como que é o custo de vida. E, pô, dinheiro sobrando para tudo quanto é lado, né? E vamos entender, e conversa aqui, conversa lá, de repente caiu nos impostos. E eu não sabia, mas na Dinamarca você paga apenas 56% de imposto. Né? Ou seja, mais da metade daquele rio de dinheiro ficava com o governo e o que sobrava, na verdade, era apenas um salário normal. Não tinha nada de rio de dinheiro ali, porque era muito imposto para você pagar. E aconteceram algumas outras coisas na questão pessoal também, eu acabei declinando a proposta, mas continua procurando, continua fazendo, né? E daí, voltando no objetivo, eu sou de Joinville, Santa Catarina, do ladinho de Curitiba, é a terceira cidade mais chuvosa do mundo, tá? Então, chove um dia sim, no outro também, e numa média de 300 dias por ano, tá? Então, é horrível, não aguentava mais. Esse, para mim, acredite se quiser, era o principal motivador, fator de falar assim, meu Deus, eu não aguento mais, eu tô virando sapo, vou falar, não vou mais ter filho, eu vou ter girinos aqui, né? E assim, eu tava inquieto com aquilo, sou nascido e criado lá, inclusive, e eu já tinha morado fora alguns períodos da minha vida e eu sabia que em qualquer outro lugar não chove tanto quanto chove em Joinville. Então, às vezes, você pode dizer um motivo fútil, para mim era o suficiente para me fazer querer mudar. Claro que tem outros quesitos, né? Mas não é só a questão, talvez, política. Mas do lado de vocês, você precisa ter um motivo muito claro e muito forte do porquê você quer mudar, porque é um processo, como eu já falei, muito longo mesmo. São etapas cansativas, infinitas, intermináveis, que não fazem sentido. Eu diria até um processo de certa maneira, muito quebrado para você conseguir fazer isso. Uma outra coisa aqui, em especial para Portugal, é que algo urgente aqui em Portugal é 30 dias. E você fala que eu estou brincando, que é uma piada. Quem vier para cá fala que quem está aqui, né, fala que não, na verdade 30 dias é algo que está pegando fogo de tão urgente que é. Porque o pessoal é muito devagar, quase parando, né? Então, feriado enforca direto, já no outro dia já não trabalha bem, e até responder os e-mails, se o feriado cai na segunda, o cara responde e-mail lá na quarta, né? Então é tudo muito devagar, diferente. Então esse processo sendo diferente, você tem que ter uma clareza, uma paciência, uma estrutura, que vai conversar com um, vai conversar com outro,
você já tá na sexta etapa da entrevista, depois você volta para a primeira, reconversa com uma outra pessoa, com a mesma pessoa que você já conversou sobre um outro assunto que a própria pessoa esqueceu de perguntar, então não é falha sua. Então, a pegada de cada processo pode ser muito diferente, e isso você tem que ter uma visão de muito longo prazo. Minha esposa falava para mim, você ainda está nessa, larga disso, né? Vai trabalhar em outro lugar, vai trabalhar remoto para gringa, você vai ficar mais feliz, você vai ganhar mais, você já estaria trabalhando se fosse em qualquer outra empresa, em qualquer outro cenário, né? Eu falei, não, eu quero ir, eu quero sair fora, eu quero viajar, né? Não aguento mais essa chuva aqui, né? E você vai com muita paciência, com muita calma, indo por esses processos. Dessa documentação toda, também a minha dica que eu dou, todas as reuniões que vocês forem fazer, né? Seja aí se você quer começar remoto e depois migrar para esse lugar, ou se já a proposta já é direto que você faça a migração, eu não recomendo, eu exijo, na real, né? Você até não para ser muito incisivo assim, né? Mas pelo amor de Deus, escreva tudo que você for fazer. Então você vai numa reunião, tá conversando aqui com o Maurício está te entrevistando, depois você vai conversar com o Taylor, depois você vai conversar com o Flávio, com o Bruno. Toma nota de tudo que você está falando. Todas as perguntas que fizeram, né? Tá falando com a pessoa, você tá escrevendo aqui. Porque você vai precisar entender tudo que foi. Não, eu já falei sobre isso com o fulano, eu já falei sobre aquilo com o ciclano. Né? Você precisa entender disso e foi prometido assim. O processo também muda muito, né? Por exemplo, o meu processo, eu iria começar a trabalhar no Brasil remotamente. Eu ia ficar 6 meses no Brasil. Durante esses 6 primeiros meses, eu iria fazer uma vinda para Portugal para poder encontrar o local, encontrar moradia, como a gente chama aqui, né? Um apartamento, uma casa, né? Me situar na localidade aqui, né? Talvez conseguir alguns documentos. Eu ficaria um mês aqui de volta para o Brasil. Aí, terminando esses 6 meses, eu viria com a família. Isso foi a minha primeira conversa. 7 meses depois, eu assinei o contrato final de outubro. Os caras queriam que eu começasse no começo de dezembro, alocado diretamente já em Portugal. E não dá, né? Eu falei, calma lá, cara. Não, eu quero ir, eu vou, mas para dezembro eu não consigo, vocês estão malucos. Né? Eu vou para janeiro, então. Daí eu consegui vir final de dezembro e começar dia 2 de janeiro, né? Então, as coisas mudam muito, existe uma dinamicalidade muito grande. Existe algo que foi combinado, não foi cumprido, existe algo que foi feito e ninguém nem sequer mencionou e você teve que passar por isso. Então, é um processo, como eu diria assim, bem duvidoso, né? Não é um processo de seletivo padrão, não é uma coisa normal, pelo menos como foi para mim, tá? Dentro desse processo, tem como você vai verificar o custo de vida, né? Eu vi esses dias atrás no Facebook, no WhatsApp, de algumas pessoas conversando como quer morar no Brasil, desculpa, morar em Portugal, e eu achei assim uma conversa assim que eu fiquei, essa aqui eu vou até pegar aqui minha cadeira, minha pipoca, eu vou comer e ver essas pessoas. Eram pessoas que moram no Brasil, conversando sobre o custo de vida de morar em Portugal. Então, com muito respeito, mas prioridade nenhuma para falar sobre isso. E eles começaram falando que com 2.100 euros por mês você consegue viver muito bem em Portugal. E depois de alguns minutos de conversa ali, trocando sobre aluguel, supermercado e custo de vida, eles decidiram que, na verdade, 1.700 era o suficiente. E que você consegue alugar um local em qualquer lugar de Portugal, né, sendo não específico, pagar suas contas mensalmente e viver muito bem. E eu falei assim, poxa, são brasileiros falando sobre isso, que moram no Brasil, né? Como que eu vou acreditar numa pessoa dessa, né? Como que não seria mais assertivo talvez conversar com alguém que está em Portugal e perguntar com alguém que está em Portugal, e não é nem assim, eu tenho uma tia, eu tenho um vizinho, ou tem a namorada do meu primo aqui que está lá e trabalha na construção civil, ou trabalha na nutrição, ou é professor, né? Você tem que conversar com alguém que está no seu mercado, na sua área, né? Então, quem é de Salesforce que quiser vir em Portugal, pode chamar no LinkedIn, a gente conversa para entender o que o mercado paga, mais ou menos. E se esse valor, de fato, é possível. E até para ilustrar, né? Eu lembro que eu pedi um valor, eu falei, meu valor é X, e eles, não, porque não sei o quê, porque aqui em Portugal é mais barato, porque esse salário é impraticável, porque é muito alto, e vem com essas conversas aí, né? E eu falei, gente, tranquilo, super entendo. Meu valor é X, por menos de X, eu não vou. Beleza? Fechou.
E conversa vem, conversa vai, beleza, eles me deram o job offer, assinei o contrato com o valor de X, que foi o valor que eu pedi, porque eu falei que menos que isso eu simplesmente não iria, né? Então, poxa, foi uma felicidade, pô, vou ir com um patamar que eu já estava, o mesmo valor que eu ganhava no Brasil, óbvio, convertido para reais, eu ia conseguir manter aqui, e eu sabia que era um valor suficiente para pagar um bom aluguel, para pagar aqui as demais contas da casa e também manter o padrão de vida que eu já estava acostumado no Brasil, né? E como eu falei, como essas anotações de reuniões não eram tão frequentes no meu cenário, o que acabou acontecendo? Eles exigiram exclusividade para a minha prestação de serviço, que é uma coisa que eu particularmente não faço de maneira alguma, isso é uma coisa muito minha, né? Não tem nada a ver com vocês, também não tem nada a ver com o processo, mas eles exigiram isso depois do contrato assinado, que ao meu ver você está mudando a regra, né? Depois do contrato assinado. Como eu falei que eu não assino, eles falam, não, a gente vai ter que terminar, a gente vai ter que encerrar aqui, conversa vem, conversa vai, né? E, em resumo, eles proporam um novo contrato com um valor muito menor para que eu pudesse manter, né? Então, assim, não foi um jogo muito limpo, assim, sabe? Foi uma dificuldade, só que eu também já tinha passado de alguns pontos lá no Brasil. Minha vida já estava em caixas, eu já tinha vendido meu veículo, já tinha vendido algumas coisas da casa, então eu estava... Um segundinho. Desculpe. Tranquilo aí. Ah, É para mostrar que isso aqui não é gravado, isso aqui é ao vivo, né? Ao vivo. Não, o telefone ligou, aqui, cara, ó. calma lá, né? Então, voltando, né? Sempre tome muito cuidado do processo, do que é estruturado, do que é prometido, né? E saiba que isso também vai afetar com a sua vida. Como eu falei, eu estava num patamar, tinha contrato assinado, tinha job offer, tinha data de início, né? Depois disso tudo assinado, quando você fala, pô, agora é só comprar passagem e ir, vem mais um monte de documento que eram impeditivos e que agora, depois de assinar, você tem que assinar o próximo. Mas se eu não assinasse esses próximos, ele dava conflito no primeiro. Então, como eu falei, é um processo incrivelmente quebrado, não teve um começo, meio e fim muito bem estruturado, né? E é aquela coisa, como eu já tinha vendido tudo, já tinha trabalhado também com o psicológico da minha família, eu tenho uma esposa, uma filha para trazer para cá, né? Já estava assim com tudo no Brasil encaminhado para vir para cá, eu falei, tá bom, vai, né? Mas você vem meio que já contra a vontade, você já chega meio que puto no lugar e bora para frente, vamos fazer o contrato agora, né? Chacoalha a poeira e vai para cima. Então nem tudo é o mar de rosa. Quando você vê o pessoal de LinkedIn, Facebook, Instagram, né? Todo mundo só vê a cerveja que a gente toma, ninguém vê os tombos que a gente leva. E aqui eu estou falando dos tombos que a gente cai, né? Então, fiquem muito atento, como o Maurício falou, quando é uma instituição muito grande, robusta, né, principalmente quando você vai direto para o cliente, são propostas incrivelmente sólidas e também as mais difíceis de encontrar. Já quando você vai numa consultoria, alguém que vai te alocar num outro projeto, ou uma consultoria, uma empresa de menor porte, muito provavelmente é a expressão que a gente chama de você estar no mato sem cachorro, e daí, de fato, você precisa conversar com alguém que já veio, que já migrou, ou que já trabalhou com essa empresa, ou que está trabalhando nessa empresa no momento, né? Foram coisas que eu fiz, que conversei, mas como o processo não é claro, cada pessoa tem um feedback diferente, né? Tem pessoas que adoram, que estão felizes, que foi tudo certo, tudo bem. Tem pessoas que odeiam, reclamam, falam incrivelmente mal, então é muito difícil de você entender o norte, porque não é sempre o mesmo processo. Dessa questão toda que a gente está falando de documentos, entrevista, tudo, também daí vem o psicológico, que foi uma coisa que a gente tocou levemente, né? Mas, pô, você solteiro, né, ou tá recém-casado, né, apenas um casal formado aí, com você com seu ente querido, aí a pessoa que você ama e estão migrando, é um cenário. Você solteiro, é um cenário completamente mais fácil, muito mais maleável, você pode alugar simplesmente um quarto numa casa. Agora eu já vim com família, eu já vim com esposa, já vim com a minha filha. Então você, além de ter que não poder alugar só um quarto, eu tenho que poder alugar um apartamento ou uma casa e que tenha aí pelo menos 2 quartos e que esteja também localizado perto de um colégio, que você tem que entender como encontrar uma vaga sobre
para poder botar seu filho para estudar. E nesses quesitos e cenários, você tem que entender que você tem que promover a segurança para o seu ente querido, para a pessoa que está indo nessa com você. Né? Então, a questão psicológica de você apoiar, estruturar, não é de tipo acreditar que vai dar certo. É de você, não, para cadastrar numa escola, esse é o processo. Perto da cidade que a gente vai, aqui tem 10, 15 escolas, a gente vai com certeza passar em uma dessas aqui e vai entender, entendeu? Já vou responder aí, Rui. Então, toda essa questão psicológica de você prover que você conhece como que você pesquisa, você fala com pessoas, você interage, você pergunta da cidade, vai no Google, vai no LinkedIn, vai no WhatsApp, encontre pessoas que estão nesses locais e, eventualmente, tire as suas conclusões, mas principalmente no ponto de confortar a pessoa que está com você, tá? A pergunta aqui do Rui, né? Há como trabalhar para a empresa de fora 100% home office? É o meu cenário. Eu moro em Portugal e eu trabalho remoto. Aí você fala, como assim, cara? Você se mudou do Brasil para Portugal para trabalhar remoto? Pois é, século XXI e o pessoal não conhece a famosa VPN. E o detalhe é que eu trabalho com uma VPN, mas eu não posso logar a VPN de fora da European Economic Region, que é a União Europeia Econômica aqui, né? Então eu não posso acessar os dados que eu acesso de fora da Europa. Ou seja, eu trabalho de casa, continuo trabalhando remoto, mas eu fui obrigado a migrar de país para poder sequer acessar os dados que, honestamente, não estou nem aí. Caguei para os dados, não, foda-se. Na moral, assim, com muito respeito, o que interessa é o metadado, é a segurança, é o compartilhamento, é a estrutura disso e não o que o usuário popula lá na frente, né? Não estou nem aí para o dado final, mas o cliente não entende dessa maneira e não permite que seja acessado do Brasil, e posso fazer todas as considerações possíveis, eles simplesmente vão dizer assim, são as regras da casa, se você não quer, passa no RH e PT saudações, né? Então tem algumas coisas que acontecem. Sim, Rui, como eu falei, eu uso o VPN. Eu logo de Portugal numa VPN para acessar esse cliente, né? Então é coisa de louco. E tem, só fazendo adendo nessa parte da VPN, tem vários bloqueios técnicos por trás que podem evitar você de trabalhar. Então, acessar através de uma VPN não quer dizer que você está 100% em compliance com também as regras de segurança de dados e coisas assim. Né? Então, isso vai também da configuração que a tecnologia falou ali. Não deixava de, se eu estivesse fora e acessasse, provavelmente não ia deixar, porque ele ia fazer a verificação de IP remoto, tudo isso daí, mesmo sabendo que a primeira conexão é a segunda conexão através de uma VPN, não quer dizer que você está 100% legalmente coberto, né? Então, tem muitas coisas isso daí. Dessa parte de trabalhar remoto, em acessar o seu ambiente de trabalho. Salesforce é cloud, né? Você sabe que se você tem um acesso à internet e você tem o login e a senha, ou se você tem um SSO configurado, o que seja, ou um MFA de autenticação configurado, você pode acessar em qualquer lugar do mundo. Mas tem as suas extra regras quando você trabalha do lado do tipo assim, de uma consultoria prestando serviço para clientes. Então, tem muitas coisas por trás que, Por exemplo, o Gira, né? Não é nem questão de Salesforce, é questão de onde que fica o backlog, onde que fica as user stories que você vai trabalhar. O Gira você só acessa por VPN, por exemplo. Né? Outra coisa, o meu computador é extremamente travado. É um nojo, você não tem noção, cara. Eu falo que uma calculadora gráfica tem mais função que o meu computador. Eu não consigo sequer trocar o teclado dele, né? Que você dá o Shift Alt ali para ele mudar do teclado português para o inglês. Eu não consigo nem fazer isso. Então, para mim, digitar pontuação no teclado, esquece. Eu tenho que jogar no Google, pedir para ele traduzir para mim de português para ter pontuação. Né? Então, é uma máquina extremamente travada, não dá para nada versus nada, e você se vira apenas com as ferramentas que você tem, então não é nem só questão de acesso. Tá? Desculpa, Maurício, eu não quis te cortar. Não, tranquilo, vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta aqui.
que exercício você fez antes de ir embora? O que te auxiliou antes de você partir para Portugal, em termos de verificar custo de vida, né? Porque, por experiência e por ver muitas pessoas, e que nem você comentou, esse é um ponto-chave. Às vezes a pessoa está tão excitada, pô, estou trabalhando aqui com o Brasil, ganhando em euros, vou para lá e vou continuar com o mesmo padrão de vida e quando chega lá o imposto, pimba! E aí? O que você fez? Qual que foi teu exercício de casa nessa verificação de Na qual... verdade, eu vejo assim, são múltiplos exercícios que dá para fazer, né? Primeiro é você encontrar pessoas, né? Por sorte, o Portugal é o país de entrada aqui para a Europa. Quase todo mundo que migra para cá vem primeiro para Portugal para desenrolar a documentação para daí tentar outros países, né? Mas eu conhecia já algumas pessoas que estavam aqui, que trabalhavam aqui, que já estavam algum tempo aqui. Eu comecei a penterar essas pessoas, bombardear, né? Pelo amor de Deus, fulano me ajuda. Tô querendo ir para aí, como que faz, como que funciona, né? E quanto que você paga, quanto que custa, como que é isso, como que é aquilo, né? Participei de vários grupos de Facebook, grupo de LinkedIn, grupo de WhatsApp, consegui entrar, tinha a transmissão de Instagram e coisas, você começa a pesquisar e se inteirar, e daqui a pouco você começa a estar ligado em vários eventos e assuntos, que nem hoje a gente está falando aqui de Salesforce, né? Você começa a ver várias coisas relacionadas a Portugal, no caso, ou o país que você quer ir, né? A outra coisa que eu fiz, eu jogava o Google Maps, jogava o PIN lá e começava a procurar supermercado, padaria, essas coisas, e encontrava os sites. Não é muito difícil, eu até gostava de ver como que era a rua ou o bairro que você vai ver, se é um lugar bonito, se é um lugar feio, se é arborizado, se não é, né? E eventualmente você botar ali, anda uma quadra, duas pelo Google Maps, você vê uma construção grande, vai ver um supermercado, você clica lá, tem o site, e daí você consegue chegar a acessar catálogos, né? Então eu conseguia ver o preço do leite, o preço do ovo, açúcar, trigo, café, e conseguia ter uma noção de uma lista de compras, né? Então, óbvio que eu nunca cheguei a pegar ali, anota e faz. Aqui no Brasil eu vou comprar esses itens, eu vou comprar os mesmos itens lá, mas você dá uma pensada ali, pô, eu vou ganhar X, quantos por cento aqui mais ou menos isso aqui vai dar? Não, o preço tá um pouquinho, o ovo é um pouquinho mais caro, a carne é um pouquinho mais cara, mas o vinho é mega barato, né? Pô, a água aqui tem bastante, as verduras, o preço é quase a mesma coisa, peixe é barato. Aí você começa a ver, assim, na média dá no mesmo, tá? A diferença diria assim, muito pequena, se tiver alguma coisa dos preços que eu gastava no Brasil com o supermercado, do que eu gasto aqui. É claro que é o quê? Eu vou comprar o todo, né? Então eu faço a gente chama no Brasil de fazer rancho lá no sul, né? Você pega um carrinho, soca, vai até a boca, às vezes você pega o segundo carrinho, você vai no mercado e você vai passar o mês inteiro com aquilo. Eu sou das antigas, a gente faz assim. E o valor que eu gastava num carrinho cheio lá no Brasil é mais ou menos o que eu gasto num carrinho cheio aqui, né? Conta de água e luz, gente, chega a ser assustador, mas a minha internet, ó, são 4 telefones, TV a cabo, internet e tem acho que o telefone, é a mesma coisa no Brasil, eu pago 69 euros. E o pessoal diz que eu tô pagando caro, né? Pô, 70 euros, 7 vezes, faz vezes 6 para botar o IOF, para vocês traduzir, mas daria 400 reais, mais ou menos aí, né? Não é um preço alto você incluindo a conta de telefone junto, né? A água esse mês acho que deu tipo 29 euros. Lá no Brasil eu já pagava bem mais que isso, né? No Brasil eu estava pagando quase 200 reais de água, porque daí tem tudo que eu consumo de água eu tinha que pagar para o esgoto sanitário e daí a minha água vezes dois era a conta final que eu pagava, né? Então, a eletricidade acho que também foi 40 e poucos euros. A única coisa que chamou bastante atenção, e a gente chegou aqui no inverno, foi o gás, né? Que o chuveiro é a gás. E aqui você compra a garrafa, que eles chamam, né? Uma garrafa de 45 quilos é 120 euros. Isso é bem caro. E daí a minha filha toma banho de banheira, faz pate-pate, bagunça na banheira e fica aqueles banhos de 2 horas todo dia, né? Aí meu botijão tá durando um pouquinho mais de 30 dias. Ele era para durar 2, 3 meses e ele tá durando tipo 30, 40 dias, né? Mas é porque a minha pequena faz festa na. Felicidade dela, né?
Né? Paciência, né? Mas é uma coisa que chamou atenção, assim, né? Mas entre aspas, a pergunta do Maurício, né? Eu fui entendendo aqui, pô, supermercado, água, luz, internet, que é uma coisa que eu vou precisar, né? Daí entra um assunto que vai chamar atenção, que é carro e combustível. Né, gente, assim, eu não sou de status, eu não tô nem aí, para mim um carro que se me leva de A até B tá dentro, né? No Brasil eu tinha um Siena, ano 2012, motor 1.0 simples, vai de A até B, ó, filé. Aqui eu comprei um carro 2009, ele é um Kia, tipo uma Fielder, uma Paraty, uma Quantum, essas perua aqui, 90% dos carros são as peruas, né? Eles chamam aqui de carrinhas. Eu paguei 5 mil euros nesse carro, é carro a diesel, 6 marchas, ele faz quase 1.000 quilômetros com o tanque. O último tanque deu 970 quilômetros e não ligou a luz da reserva. Ainda se ligasse a luz da reserva, acho que ainda tinha mais 60 km de autonomia depois de ligar, e não tinha nem ligado. Então, um carro aí que faz 16, 17 quilômetros por litro, e 1 litro de diesel aqui, eu acho que eu paguei 1,50, 1,50 € né, no último litro de diesel. Então, um tanque cheio aqui está dando entre 70 e 80 euros, que é o que eu gastava no Brasil por semana, só que numa semana no Brasil você roda 400 km, aqui você roda quase 1.000 quilômetros, né? Então, eu achei muito barato, né? Eu estou andando de carro para caramba, a gente já fez acho que 5.000 quilômetros aqui em 3 meses, porque vai para um lado, vai para o outro, vai para cima, para baixo, porque parece até ser barato comparado com o Brasil, com o combustível que a gente tinha, e até um carro que para mim é muito melhor do que eu tinha, e para mim tá show de bola, me leva de A até B. Poderia comprar um carro bem melhor, automático. Aqui tem muita Mercedes, Audi, Porsche, muitos carrões, como se diz popular, Tesla, que é igual bunda, não são carros difíceis de conseguir, mas para mim vai de A até B, tá suficiente, né? O Leandro até compartilhou aqui, muito obrigado pela interação, né? Tem um site aí que você compara o custo de vida, né? Mas assim, a principal dica que eu dou, o que você ganha hoje, vai no site do Terra, do UOL, aí eu converte o valor financeiro que você ganha em reais hoje para euros e mínimo é esse valor. Não peça menos do que este valor. Né? Óbvio que você também tem que ver se você está num patamar abaixo do custo de vida, você vai até precisar um pouquinho mais, tá? E a última dica que eu dou aqui de Portugal em especial, não é um país que paga bem, tá? A fama daqui não é o país que você vem para ganhar dinheiro, que você vai sobrar muita grana, que você vai comprar tudo que você quer, que é o que o pessoal vê nos Estados Unidos, por exemplo, né? Que é um consumismo muito alto. Porém, é o sexto país mais seguro do mundo, né? Você vê aqui criança pequenininha, menino e menina indo sozinha para a escola na rua, né? E tipo assim, avenidona, sabe? Coisa que no Brasil a galera ia surtar se vê uma criança indo sozinha para o colégio, né? O pessoal vai no supermercado, eles deixam a bicicleta do lado de fora, mas não existe cadeado, sabe? Deixa ali, encosta ali em qualquer lugar, faz as compras todas que quiser comprar, volta, pega a bicicleta e vai para casa, né? Então a segurança que você nem sequer pensa de tão seguro que é uma liberdade bem forte sobre isso. E tem também os lugares para você visitar, os rolês para fazer, né? Então tem outras vantagens, né? Então você tem que às vezes botar na ponta do lápis não só a questão financeira, mas o apoio total que você vai prover para sua família, onde para mim essa questão de segurança chamou muita atenção. A minha filha indo no colégio até o 5º ano do ensino fundamental, ela está fluente em inglês e ela começa um terceiro idioma, e isso em escola pública, né? Então, como eu digo, é igual no Brasil, né? Você tem que botar num colégio particular, pagar em inglês particular, além do colégio particular, para sequer conseguir falar um inglês bom depois de alguns bons anos, e aqui num colégio público, normalmente eles já começam francês, alemão ou espanhol depois do 5º ano, e isso é para todo mundo. Então, qualquer pessoa na rua, sem nenhuma exceção, é poliglota. Não é nem de falar inglês, não, é falar inglês e provavelmente mais um ou dois idiomas aqui, sem nenhuma exceção. Os velhinhos, gente, o pessoal de idade fala inglês. Assim, talvez mais quebradinho por não praticar, mas aprendeu e sabe se comunicar. Boa. Até para um pouquinho aqui para perguntas, alguma consideração, se alguém tiver. Eu gostaria de mencionar que também temos uma
colega que entrou em contato comigo pelo WhatsApp, quando pedi no grupo de desenvolvedores que a gente tem, né, no WhatsApp, lá no nosso grupo. A Daiane também, ela mandou a experiência dela morando de fora. Daiane, se você quiser abrir o microfone também, por favor. Sinta-se. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, eu trabalho com TI já há mais ou menos uns 6 anos, com Salesforce há 3 anos, e vim para Portugal em outubro do ano passado, por meio de uma empresa portuguesa. E muita coisa do que o Jean falou aí, eu concordo. O processo é uma mudança muito radical, apesar de que a cultura, né, de Portugal não é tão distante, né, da nossa, como acontece com outros países. A gente tem a facilidade da língua e tudo mais, mas tem um choque cultural e tem toda uma mudança que a gente precisa programar. Apesar de estar aqui só 6 meses, eu também já morei na Inglaterra por 2 anos, então eu tenho alguma experiência com esse processo de migração. E, ao longo desse tempo, eu conheci muita gente que voltou, porque o Jean comentou sobre o clima, né, da chuva. Eu já conheci gente que voltou com depressão porque o inverno era muito pesado. Então, essas coisas, elas de fato, elas pesam, né? Então, isso que o Jean falou também, de você analisar muito bem por que você quer sair. Então, fazer uma avaliação da sua vida hoje, o que você gosta no Brasil, o que você não gosta, o que você espera de um país, lembrando que nenhum país é perfeito, então Portugal também tem seus defeitos, né? Mas pensar no que você vai tolerar num país, o que você espera desse país, o que esse país tem para te oferecer. Eu vejo que as pessoas têm um certo problema com a cultura portuguesa. Às vezes eles acham que os portugueses, por exemplo, são muito grossos na forma como eles falam. E isso é uma coisa que eu também já vi muita gente voltar por causa disso e não se adaptar bem. Então, existe sim esse choque cultural. Mas eu acho que se a gente pesquisar direitinho e tiver um propósito claro, porque a gente quer vir, não só para Portugal, né? Pode ser uma mudança muito boa. Eu estou gostando da experiência. Você está em que cidade, Day? Eu estou em Lisboa. Eu estou no Montijo. Montijo. Eu estou bem no centro, então, quando você falou de carro, por exemplo, eu não vejo necessidade de carro, porque o transporte aqui em Lisboa atende muito bem. É claro que Lisboa e Porto eu vejo como 2 centros assim, de Portugal, tanto para empresas e outras coisas para se fazer. Eu acho que as cidades pequenas, elas são mais isoladas, assim, tem menos opções de transporte, são mais isoladas, mais tranquilas. Mas aqui em Lisboa, eu sinto que o transporte é muito bom, então não vejo a necessidade de carro, eu moro muito perto do meu trabalho. A maioria das empresas que eu conheci aqui, elas exigem pelo menos o regime híbrido. Então, pelo menos aqui em Lisboa e Porto, né? Então, eu tenho regime híbrido, eu preciso ir até a empresa, eu estou a 30 minutos, eu consigo até ir a pé, mas tem ônibus, assim, tem muito, o transporte funciona bem aqui. Eu acho que o que foi primordial, assim, no meu caso, foi a questão da segurança. Como já falou também, aqui eu consigo ir à academia à noite sozinha, coisa que eu nem passava pela minha cabeça fazer no Brasil. Eu sou de Minas, eu sempre morei em Belo Horizonte, e a região que eu morava, isso não era possível. Também tem a questão da educação, como o Jean falou. Acho que, em geral, a cultura é parecida, assim, a comida é boa. Eu morei na Inglaterra, por exemplo, eu tinha muita dificuldade com a comida lá, aqui eu não tenho esse problema, pelo contrário. Eu acho que aqui também a gente tem um bom acesso a opções de lazer e cultura, assim. Eu sinto que eu consigo, as pessoas que ganham até um ordenado mínimo, às vezes, conseguem acessar lugares que as pessoas que com mais dinheiro acessam, sabe? Coisa que não funciona no Brasil, por exemplo. Isso eu acho que na Europa, em geral,
Você vai num restaurante na praia, no Brasil, esse valor do restaurante tende a ser maior pela mesma qualidade de um restaurante no seu bairro, por exemplo. Aqui eu vejo que isso não acontece muito, assim. Você vai num lugar mais chique e os preços são mais ou menos os mesmos, sabe? Eu acho isso bacana. E a facilidade, eu acho, de viajar, mesmo dentro de Portugal, tem muita coisa para fazer, eu acho. E viajar para outros países não é uma coisa assim, todo final de semana eu estou num país diferente, não é tão barato assim, mas é relativamente mais barato do que no Brasil, pela minha experiência. E eu acho que, de ponto negativo, assim, que eu mais estou sofrendo até no momento é a questão da documentação, assim. Eu tirei meu visto de trabalho no Brasil. A empresa que eu vim, ela deu um suporte muito bom para a imigração, assim, eu não tenho nada que reclamar. Eles me ajudaram com toda a questão de documentação, do processo, tiraram todas as minhas dúvidas, inclusive eles me ajudaram com essa questão do custo de vida, eles me mandaram sites para aluguel de casa e supermercado. Mas quando a gente não vem sozinho, né, é mais complicado. Então, eu tirei o meu visto de trabalho no Brasil, e quando você tira o visto de trabalho, eles já fazem um agendamento no CEF, que é onde você consegue tirar, por exemplo, seu título de residência. Então, foi bem fácil conseguir meu título de residência, ele vale por 2 anos, depois eu posso renovar, eu acho que depois de 3 anos eu posso pedir a nacionalidade. Só que meu esposo já não teve essa facilidade. Até hoje ele não conseguiu agendamento, porque eles têm um processo que, inclusive, está sendo reestruturado aqui, que não consegue atender a demanda da imigração. Então, isso se chama uma instabilidade política de processos, não política de direita, de esquerda, né? Mas simplesmente de um mês para passado para esse mês agora já mudou tudo, exatamente o que a Daiane está falando, né? Então quem está de fora fala: pô, Jean, ou pô, Daiane, vocês estão aí meio ano, 3 meses, ainda não saiu as paradas, gente, nós estamos no lado bom da coisa, né? Porque o processo do mês passado, esse mês já não é mais assim, a tal da CPLP que ela está mencionando. Antes você tinha que ir no CEF, agora você faz a carteirinha, mas é só para quem entrou antes do ano passado, quem entrou depois já não vale. Mas daí se você entrou depois e fez não sei o quê, gente, o bagulho não para de mudar, você contrata advogado, você pergunta para as outras pessoas, cada pessoa faz um caminho diferente. Cada pessoa é uma jornada completamente diferente, o que é uma instabilidade de processo. Isso é uma característica do país. Isso, e você falou em contratar advogado. A gente precisou contratar um advogado e um contador, porque no caso do meu esposo, ele continua trabalhando para a empresa do Brasil remotamente. Então, para entender como é que você está saindo do seu país, você conhece as leis do seu país, e olha lá, né? E aqui é tudo diferente, então você precisa entender, eu tenho que pagar imposto aqui, não, eu tenho que fazer uma declaração que eu saí do Brasil. Eu fui descobrir isso meses depois, que eu tinha que declarar que eu saí do Brasil. Então, você tem que prestar atenção nessas questões burocráticas também, é muito detalhe. Então, assim, ele, por exemplo, ele não consegue sair do país ainda para resolver algumas coisas, porque não conseguiu agendamento, isso é um pouco complicado. E vamos falar de moradia um pouco, isso é um mito também muito grande, né? Eventualmente nós temos aqui as entrevistas e o processo, a gente tem toda a documentação, que é uma porrada de coisa para fazer, né? Eu ainda queria tocar aqui na moradia ou na casa, no aluguel e também nas finanças, né? Serão os próximos tópicos que eu ia bater, mas Daiane, até se você quiser fazer a troca comigo, eu falo rapidamente e passo para você. Para alugar uma casa, como chama aqui, arrendar, em especial em Portugal, a lei permite que o dono cobre um aluguel e um cheque de caução, né? Ou seja, você entra e paga 2 aluguéis. Isso é o que é a teoria. Na prática, você tem que pagar mais que isso para fazer com que o seu dono permita com que você more, né? Então, entre aspas, quem está pagando mais adiantado é mais interessante para o dono da casa. E eu já cheguei, quando eu estava no Brasil, eu ofereci 7 ao total, né? Caução e renda, né? Somando os dois, eu cheguei a oferecer 7 aluguéis e eu tive uma proposta declinada. Né? Só que 7 aluguéis era tipo assim, quase 8 mil euros que eu estava oferecendo para pagar à vista, para poder entrar na moradia, e ainda assim teve uma questão declinada, né? Teve assim, tipo, não quero nem saber o porquê, simplesmente eles declinaram, não tem nem direito de réplica. Então no Brasil foi incrivelmente difícil, e eu consegui achar uma senhora que trabalhava numa igreja, que conhecia um pessoal, que conhecia a dona de um AP que estava alugando. Aí, em resumo, a gente conseguiu o contato dessa dona do AP, eu negociei direto com a dona do AP,
fiz um depósito lá do Brasil de 100 euros só para dizer assim, não, guarda que é meu. Cheguei aqui, a gente viu o AP, gostamos, eu terminei de pagar o resto do valor que a gente havia combinado, que era o que a lei falava, um aluguel e um arrendamento, e começamos a morar no AP. E nem assim tudo é o mar de rosa, tudo é bonito, né? Nesse AP ele estava sem água quente, era inverno, e em resumo a gente ficou 3 dias sem tomar banho, né? Eu, minha esposa e minha filha, né? A gente foi foi na farmácia, compra aqueles lenços umedecidos, num frio do caralho, né? E eu tive que dar banho na minha pequenininha, lavar ela com lenço umedecido. Eu e minha esposa, a gente passou o lenço umedecido para tomar banho, entre aspas, porque só trocar roupa já não dava, né? A sorte que tava frio para não suar tanto, né? Mas, pô, 3 dias sem tomar banho não tem dó, né? E o pedreiro, a dona da P, não estavam nem aí. Eu falei, gente, eu vou botar fogo nessa parada se vocês não vier aqui. Pode chamar a polícia, pode chamar o bombeiro, mas eu tô colocando fogo no AP agora se vocês não vierem arrumar essa parada. Aí a dona chegou em meia hora, não, Jean, você é maluco, você não vai botar fogo na casa. Eu falei, não, não. É bem simples, você arruma essa porra dessa água, né, ou o bagulho vai ficar louco. Dela, não, eu devolvo o seu dinheiro, 1000 desculpas. Né, você pode ficar aí até amanhã para encontrar um outro lugar e eu devolvo o seu dinheiro. Aí ela me devolveu o dinheiro na hora, até porque, imagina, eu tenho quase 2 metros de altura, altamente exaltado e, ao meu ver, com razão por causa da questão da minha família, de não tomar banho, mas ela me devolveu o dinheiro e agora começa tudo de novo. E agora para procurar outro lugar, né? Então, conseguimos encontrar uma outra moradia que era muito melhor, bem melhor localizada, um pouco mais caro, e graças a Deus foi assim, caiu de luva, como a gente se diz, né? Mas foi algo que foi difícil, foi muito mais doloroso do que deveria ter sido. Todo preparação que eu tive, tudo que eu tentei fazer para facilitar, não aconteceu. E assim, eu sou uma pessoa muito temente de Deus, a gente vai na igreja, etc. A gente rezou muito e eu acho que foi o que deu certo, sabe? Senão acho que eu teria ido para um outro lugar, teria batido mais uns 2, 3 lugares antes de ter encontrado um local definitivo. Dai, como que foi para você? A empresa que me contratou fez um terrorismo, pediu para eu não procurar a casa, não alugar do Brasil, porque aparentemente eles aplicam muitos golpes, você paga e chega aqui não tem casa nada. Então eu deixei para olhar isso depois. Eu sou muito... eu gosto de planejar muito, assim, eu gosto de evitar muitos riscos. Então o que eu fiz foi não alugar a minha casa, não... vender, eu só fechei a casa e falei, olha, deu tudo errado, eu volto amanhã e tenho a minha casa. Então, eu acho que é uma dica, eu acho que se puderem, né, ter um plano B é melhor. Mas então, quando eu vim, eu fiz a empresa pagava o meu primeiro mês de alojamento, então eu fiquei em Airbnb com meu esposo, e eu arrependi, porque acho que foi muito caro, então eu podia ter economizado. Mas depois, a gente pensou que podia seguir dessa forma. Então, o meu caso é bem diferente do seu, Jean. A gente veio com um espírito mais aventureiro, assim, pensando em ficar 1 ano, se tudo der certo a gente continua, se não der a gente volta. E aí a gente decidiu que... Porque realmente aqui em Lisboa, desse jeito que você falou, é muito difícil achar um lugar bacana, com preço justo, e também tem a questão da concorrência. Então, o que a gente fez foi achar um Airbnb, uma localização que a gente queria, e a gente ficou morando por alguns meses nesse Airbnb, porque a gente chegou no inverno, considerando as contas, mais o aluguel da casa, a gente achou que ficou elas por elas, o mesmo valor. No Airbnb a gente tinha alguém que limpava, tinha a cozinha era compartilhada e a sala, mas a gente tinha um espaço muito grande no ático, então a gente achou que valia a pena. Mas depois de um tempo, esse proprietário pediu que a gente fosse para um outro apartamento. Ático é o sótão, tá, pessoal? Isso. E aí o dono pediu que a gente, porque não acho que não estava sendo muito rentável para ele pediu para a gente mudar para esse apartamento que a gente está agora. Então a gente divide a casa, o que é muito comum, especialmente se você está solteiro, né? É mais fácil. Mas então a gente mora num apartamento que é bastante grande, com mais algumas pessoas. E é um estilo que talvez não dê para todo mundo, porque eu mesmo, quando cheguei, falei, meu Deus, eu quero voltar amanhã, porque eu quero minha casa própria, que a gente tinha acabado de decorar e pintar e tudo mais.
E as casas aqui, elas me incomodam muito, principalmente no centro. Os prédios são muito antigos, são mal ventilados. No verão é muito úmido. Eu não gosto do design das casas. Eu acho que o jeito que as casas são construídas, não só em Portugal, mas na Europa, assim, bom, não é muito do meu gosto, assim. Eu prefiro as casas do Brasil, apesar que tipo, o clima é diferente, exige uma estrutura diferente, mas eu não acho que as casas são bem iluminadas, ventiladas. Até que esse quarto que a gente conseguiu é bem ventilado, iluminado, mas a gente divide casa. Então a gente paga um preço bom por estar no centro, uma região boa, mas a gente também paga o preço que é dividir a casa. Então tem essa opção, mas acho que não é para todo mundo. Boa. Bom, deixa eu dar aí fala a minha experiência também, antes de sair para os Estados Unidos, mesmo que tá com uma empresa gigantesca por trás, vendo tudo que eu precisava, eu pesquisei bem os locais em Miami para ver onde que era bom, criminalidade, coisas assim, para escolher alugar um apartamento lá. Lá também tinha essa, só que lá era a calção eram 2 meses antecipados, e daí quando você entrava você já pagava o primeiro mês, então você estava com um para frente e sempre tinha 2 de reserva, que quando você vai mudar ele faz aquela geral, abate o que ele achar que ele vai pagar, de arrumar alguma coisinha que acontece, repintar essas coisas aí, e depois retorna o teu valor. Mas eu fiz bastante essa pesquisa primeiro, antes de ir. Eu anotei as regiões, via como que elas estavam em termos de criminalística, a acessibilidade também, né? Que nem o Jean comentou ali, pô, tem mercado perto? Quanto perto tem farmácia, tem todas essas coisas. Então, tipo, comecei a fazer eu já fiz a minha planilha eletrônica. Então, tipo assim, tinha a região de Aventura, Downtown, Brickell, várias regiões, e ia colocando os pontos que eu achava interessante e não interessantes. E no final das contas, eu fiz a minha seleção e falei, agora sim, eu vou focar em achar um local para morar nessa região. Então, essa foi meu caminho. Interessante esses 2 mundos, né, aqui do Jean e da Daiane, que eu posso falar de 2 mundos porque são experiências completamente diferentes, né, que a Daiane passou e que o Jean passou, né, que vai, tipo, pessoal, é para vocês verem que, tipo assim, tem que ver muito tudo que vocês acham na internet não é um mar de rosas. Tem que pesquisar, tem que entrar em contato, tem que conversar para realmente entender o que é estar lá, o que é morar lá, independente se é Portugal, Itália, França, Estados Unidos, Inglaterra, onde que seja, sempre tem que ter essa visão real, né? Não essa visão de fantasia que muitos sites passam, né? Uma outra coisa, tem um serviço que se chama Relocation, tem algumas empresas que só fazem isso, eles cobram aí entre 800, 900, 1.000 e poucos euros, que é para te bombardear com links de casa e fotos de casa, endereços de lugares. Casa, quando eu digo, pode ser um AP também, tá? Algum local para você morar. Eles também, depois que você escolhe esse lugar, fala, gostei dessa casa, eles fazem as ofertas lá com esse morador. Eventualmente eles conseguem fechar esse contrato com mais facilidade por estarem em Portugal, você está no Brasil. E eles também contratam ali a água, a luz, a internet, o gás, seja lá o que precisar, já em teu nome, para quando você chegar na casa, já esteja habitável. Então tem empresas que fornecem esse serviço. Eu achei um valor bem caro, por isso que eu não fiz. Depois que eu cheguei aqui, que eu me ferrei um pouquinho, que eu vi que talvez não teria sido tão caro, né? Porque eu me ferrei um pouquinho, né? Mas também há males que vêm para o bem. E, gente, o último tópico que eu tinha para passar é finanças do dinheiro, né? Para a galera entender um pouco também que não é só vir, né? Não é só chegar aqui e tá tudo certo, vou ganhar dinheiro aqui, vou viver aqui. Realmente eu recomendo você ter um colchão financeiro, ter a famosa reserva de emergência que a gente fez no Brasil, mas também que em cima da reserva você tem uma grana para poder botar na mão, né? Então, por exemplo, a casa que eu aluguei, eu tinha para pagar aluguel, a casa é mobiliada, que já não é algo tão fácil de achar, mas ainda assim, por mais mobiliada que ela tinha, não tinha prato, não tinha talher, não tinha roupa de cama, não tinha toalha,
não tinha porta-panela, não tinha produto de limpeza, né? Então, as minhas primeiras idas no IKEA, que é a loja aí, tipo a Tok Stock do Brasil, para você comprar essas paradas, né? Eu deixei muita grana, né? Mas compras aí de 2, 3 mil euros cada vez que eu ia para comprar aqui micro-ondas, air fryer, liquidificador, TV, não tinha TV. Eu precisei comprar escrivaninhas, porque como eu e minha esposa ia trabalhar remoto, tinha que ter uma escrivaninha com cadeira para cada um, né? Então teve várias coisinhas que você vai comprando, que foi uma grana bem pesado só para popular a casa. Eu não estou nem falando de imóveis, é para você deixar a casa habitável, para poder comer, para poder fazer o teu dia a dia, né? Isso também eu digo com um convite de maturidade financeira para que você entenda que dependendo de como for, nem tudo pode ser um mar de rosa, você precise às vezes gastar um pouquinho a mais e que você não se sinta preso, não se sinta escravizado e falar, meu Deus, esse mês eu não posso, eu já gastei tudo que eu tinha e agora eu vou ter que ficar até final do mês sem tal coisa, ou eu vou ficar tanto tempo sem poder comprar tal coisa, porque você veio zerado, né? Então venha com, eu diria, uns 6 meses, vamos dizer, de custo de vida aí que você possa bancar, venha com bastante euros, também traga algo do Brasil, até o legal que está no Brasil vai comprando todo mês. Fica acompanhando ali, mais ou menos, você vê que cai um pouquinho, vai lá, compra 50, compra 100, compra 200 euros, vai comprando, né? Você pode trazer até 10 mil euros em espécie. Então, é um valor bem legal, isso com certeza vai demorar um tempo para você trazer, mas muitas das pessoas que eu vejo, assim, com falta de preparo, ou que reclamam, ou que estão passando dificuldade, ou que vêm no desespero, e eu estou em vários grupos aqui, que nem eu falei de WhatsApp, Facebook, mas tem muita gente que chega a dar pena, mas você vai ver o porquê, porque não tinha um preparo financeiro, não tinha, não é que não tinha dinheiro, é que nem sequer parou para tentar guardar esse dinheiro e veio com o que a gente chama uma mão na frente e outra atrás, achando que chegando aqui é só passar tudo no cartão, estoura o cartão, e aqui nem sempre é assim, nem tudo faz parcelado, né? Então tem muitas questões financeiras aí para você tomar com muito cuidado, muito carinho e vir bem preparado. Aí só antes de passar para a Daiane, o Fernando fez uma pergunta aqui, algum país mais aquecido, tem visto outras oportunidades de empresas de outros países? Gente, todo mundo eu acho que sabe que os Estados Unidos é o país que mais bem paga, o Canadá tem muita vantagem para imigrantes, mas a média de temperatura anual do Canadá é 0 grau, né? Então para quem gosta de calor não é o local. E na Europa, assim, 90% das imigrações eu acho que vai para Portugal. Irlanda é forte, Dublin é forte, mas Portugal é uma porta de entrada porque é um custo mais baixo, é um custo de vida mais acessível, é um país mais seguro, e daí você vai fazer todos os seus documentos para os próximos países que você vai querer. Claro que você for um profissional com uma expertise muito específica, você realmente for muito bom naquilo, muito sênior naquela expertise, você pode ir direto para praticamente qualquer outro país, só que você tem que ser realmente muito bom, muito diferenciado nessa expertise, e daí as suas chances começam a se abrir para praticamente qualquer outro lugar. E daí eu vou dizer que basta você dizer para onde que você quer ir, ou que país que sequer você quer tentar, né? Mas, no geral, acho que o low hanging fruit seria Portugal mesmo, tá? E daí, Daiane, passo para você. Ainda sobre essa questão, qual país é mais aquecido, Portugal é considerado assim um país com clima bom aqui na Europa. Tem algumas regiões aqui que muitos ingleses vêm para morar. Agora que começou a primavera, até o verão, a gente tem quase 6 meses assim com clima mais agradável. Já as praias já estão cheias, nem é verão ainda. Então, assim, tem a fase de frio do inverno, mas eu acho que não é tão ruim, não. Sobre a questão da reserva de emergência, é crucial, porque, na verdade, você já começa a gastar dinheiro com a documentação. Por exemplo, a empresa que eu vim ela deu todo o suporte legal e pagou a passagem, mas, por exemplo, o visto é um documento pessoal, então é você que arca. Então, documento que você tem que autenticar em AIA, que é para ele valer internacionalmente, então você gasta uma grana com documentação, então esse preparo já tem que começar daí. A empresa que eu vim, por exemplo, no contrato que eu assinei, se eu saísse antes de um ano, eu tinha que pagar uma multa de 5 mil euros, mas se eles me demitissem antes de um ano, não tinha multa. Então,
Essa reserva de 6 meses para se manter aqui até achar uma outra coisa, eu acho que é essencial, assim. Uma pergunta ali, ele está botando ali, aquecido economicamente. Para ganhar dinheiro é Estados Unidos, gente, não adianta, nada paga mais do que Estados Unidos. A chance para nós brasileiros, eu digo assim, é você trabalhar remoto, pode escolher o país do mundo que você vai conseguir trabalhar, mas sabendo que você está offshore, que é fora do Brasil, fora dos Estados Unidos, eles vão pagar aí talvez 40%, 50% do preço de mercado. Então, por exemplo, um admin Salesforce começa com $100 mil por ano, lá nos Estados Unidos. Um juninho já ganha isso. Aqui no Brasil, um sênior, admin sênior, já com 4, 5 anos de experiência, talvez tira 40, 50 mil dólares. Até possível tirar um pouquinho mais, mas daí tu já vai ter que ter alguns anos de experiência em trabalhando em empresas da gringa, como a gente diz, né? Então, eles não vão pagar muito mais do que isso. Você conhecer alguém no Brasil aí que tira 90, 100 mil dólares, é muito difícil. Eventualmente é possível, mas eu diria assim, 2, 3 pessoas para estar passando num patamar aí de 10 mil dólares por mês, não estando no outro país, trabalhando da onde estão, entendeu? Bom, você falou parte financeira. Opa, perdão, pode ir. Eu tenho com vocês uma pergunta que é: se tem como viver em Portugal, trabalhar para uma empresa brasileira? Existe um visto de nômade digital que você consegue tirar? Você tem que ganhar, acho que no mínimo 15 mil reais. Eu não tenho certeza agora. Então tem essa possibilidade, um visto de nômade digital que eles falam. Mas aí tem um valor que você tem que ganhar acima disso. A minha esposa faz isso. A minha esposa trabalhava no Brasil. Ela continua trabalhando para o Brasil remotamente, né? E ela é CLT ainda, ela não é nem PJ, né? E ela continua atendendo no Brasil. O que acontece? Todos os ganhos dela em impostos ela declara lá no Brasil, ou seja, a vida fiscal da minha esposa ainda está no Brasil. E aqui em Portugal ela é minha dependente. E aqui para o governo português, entre aspas, ela não trabalha. E daí que começa a ficar interessante, né? Porque o governo do Brasil conversa com o governo de Portugal. Então, eles sabem que apesar de ela ser minha dependente, ela gera renda. Ela só não cobra um imposto aqui. Mas é possível sim, é tranquilo, né? E daí, depois do tempo, você tem que fazer o que eles chamam da saída fiscal do país, né? Ou decidir em que país que você vai ficar para não pagar tantos impostos, tá? Porque existe a duplicidade de imposto também, né? Quando você está num país e você não informa a Receita Federal que você fiscalmente está saindo daquele país, indo para um outro para trabalhar, gera essa duplicidade de imposto. E se você não pagar ele, que foi o meu caso, né? Foi um erro que aconteceu quando eu fui para os Estados Unidos. Eu não fiz essa saída inicial. Eu só fui descobrir porque quando eu parei de declarar o imposto de renda, no segundo ano eu recebi um e-mail dizendo: olha, notamos que você parou de pagar imposto de renda, nós gostaríamos, e notamos que você fez uma saída sem retorno do Brasil. Então, tudo se cruza. Não pensem que Receita Federal não fala com Polícia Federal. Então, tipo, tudo se cruza aqui dentro do Brasil. E daí eu tive que ir no consulado brasileiro fazer essa saída fiscal. E daí realmente paguei várias multas de imposto, tudo. Só que depois só comecei a declarar imposto nos Estados Unidos. Daí quando voltei para o Brasil também fiz a mesma coisa, dizendo: ó, saí dos Estados Unidos, assim acertado, agora estou indo para o Brasil e a vida continua. Mas tem que prestar bem atenção nisso, porque o imposto ele não tem pena. Mete você e dependendo da situação que tive nos Estados Unidos, eles debitam direto da tua conta. Então, no primeiro ano também, quando eu fiz uma declaração meio equivocada no meu imposto de renda, eles fizeram um acerto e me debitaram na conta. Então, um dia lá, estou lá acessando meu checking account no banco. Opa, peraí, tem dinheiro a menos aqui, o que aconteceu? Eu fui ver lá, fui falar com o gerente e falou: o imposto de renda aí viu que você fez uma coisa errada e tirou parte do teu dinheiro. Então, tem muitas coisas envolvidas nessa parte financeira que pesa bastante, mas uma coisa interessante saiu do Brasil, você vai ter que fazer a tua informação de que você está saindo dele. Porque senão o leão vai te pegar depois quando você voltar. Assim, em resumo, as considerações finais, né? Eu sempre digo assim, a média de Portugal é acima do Brasil, pelo menos no meu julgar, né? Tem coisas
que são não tão boas. Tem algumas coisas aqui, como a Daiane falou, são muito literais, são muito secos no como falar. Tem algumas coisas que irritam, tem uma instabilidade de processos, né? Tudo muda muito rápido, as regras, os procedimentos que acontecem, mas o acesso à segurança, à qualidade aqui, eu acho que na média, pelo menos é acima da qualidade de vida que eu tinha no Brasil. Eu estou muito feliz aqui, apesar de um começo turbulento, apesar de algumas coisas aí que, né, foram prometidas e não cumpridas, mas paciência, fica o aprendizado, tá? Fico à disposição, meu LinkedIn está aí, quem quiser só chamar, podemos conversar em particular depois, pode aí. Eu vi uma última pergunta aqui que é falar sobre trabalhar em nearshore para os... Cara, é a mesma coisa. Aí no LinkedIn, encontra a empresa, faz entrevista, depois de umas 4, 5 entrevistas, você tem que conseguir passar em alguma, e você começa a ganhar em dólar. Tem todo o processo de como você vai fazer isso, você não precisa emitir nota fiscal, que é um monte de gente duvida, mas você não precisa emitir nota fiscal. Aí você vai receber o seu dinheiro, passa por um banco intermediário, que isso é obrigado, e daí vai cair na sua conta em reais, é como eu fazia até ano passado, né? E é muito possível também, é um outro caminho, é a mesma coisa, só que o intuito para os Estados Unidos são salários maiores, né? Então, quem está atrás de grana de bufunfa, acho que é essa pergunta aí do Fernando Gualberto, e muito possível de fazer, só que este ano é um ano assim de layoff, né? Só se fala em layoff, que é as demissões em massa, né? Então, muito cuidado nas movimentações de carreira, quem está pensando em considerar, aí eu digo assim, faça com muita segurança para onde você vai, que eu já vi algumas pessoas trocando anos de profissão por empresas para aceitar um desafio novo e meio ano depois está sendo cortado, né? Então, muito cuidado que em 2023 ainda vai dar mais layoff, tá bom, gente? E eu acho que é isso aí. Só uma coisinha, respondendo aqui o Leandro, né? Tem alguma dica de como buscar empresas que sejam abertas a essa modalidade nos Estados Unidos? Não existe hoje. Eu posso falar de carteirinha, né? A última empresa que entrou em contato comigo foi a Century, mas com essa onda de layoffs e coisas assim, o mercado americano ele está com é que eles têm demanda, né, por profissionais que realmente entendam, né? Essa é uma coisa que nem o Jean frisou, parte sênior e realmente entender da ferramenta, eles têm uma demanda, só que os processos do H1, que é o que realmente gera a saída para fora do país, eles estão bem parados por essa demanda. E também, porque as empresas elas têm que, a responsabilidade em termos financeiros desse investimento é muito grande, não é apenas assim, vou trazer a pessoa para cá, vou só ajudar ele a ter o H1 e pronto. Não, tem muita coisa fiscal, tem muitas regras que eles têm que seguir e eles têm que estar naquele, nos... não seriam regras também, mas eles têm que ter no tipo assim, essa empresa está apta a fornecer H1 para pessoas, então tipo assim, ela tem que estar naquela lista de apta, tem vários requisitos que ela tem que cumprir para ela estar apta a fornecer o H1. Então isso daí, claro que Deloitte, Accenture, essas empresas grandes, Facebook, tudo, elas são mais aptas, mas hoje com essas ondas de layoff, ainda que vai continuar, eu acho que mais 2023, 2024, na minha opinião, é difícil de você achar uma empresa que realmente vai te dar o sponsor, a não ser que você tenha o CTA. Daí é um outro universo que Acho que ele caiu. eu acho que eu caí por um breve instante. Nossa. Deu uma cortada forte. Nosso tempo também está acabando, né? Mas, bom, gente, eu tenho que ir. É quase meia-noite aqui. Opa! De novo, obrigado aí pelo convite. Feliz em participar. Daiane, acho que você também não teve a sua consideração final. Passa a palavra para você aí. Bom, eu acho que é isso mesmo. Se alguém tiver alguma dúvida, eu posso deixar meu LinkedIn também. Estou disposta a ajudar, se eu preciso. Opa! Estão me escutando, pessoal? Sim. É uma cortada forte, mas agora que estamos. deu um creps aqui na internet aqui que foi legal. Bom, eu só tenho agradecimentos aí pela presença de todos, né?
Jean e a Daiane pela experiência deles, e estamos juntos. Se você precisar aí, é só contar com a gente. Tem nossos grupos, né? Tanto no Trailhead como no Trailblazer. Façam parte, que sempre vai estar vindo conteúdos que vão adicionar na vida de vocês aí também. Muito obrigado novamente e até a próxima. Valeu, boa noite, galera. Valeu, mestres. Boa noite.